Olá pessoal, tudo bem? Professor Elson, e hoje é a nossa primeira aula da disciplina Aspectos Filosóficos da Educação ou Filosofia e Educação, né? Então serão duas aulas, cada aula terá em torno de 30 a 40 minutos. Eu vou fazer de tudo para fazer em 30 minutos, para não ficar o vídeo pesado, não ficar enfadonho. Então a mensagem vai ser rápida. E, como sempre, será uma aula tentando buscar para que serve isso que nós estamos estudando, né? Para que serve filosofia ou qualquer outro tema para a pedagogia, para a educação, né? Então, a gente pode iniciar relacionando o ato de filosofar com o processo educacional. Então, para que serve a filosofia na educação, na pedagogia? É exatamente para isso, para que a gente filosofando, ou seja, a gente questionando a verdade que está aí, a gente tentar chegar em outro momento, ou outra pedagogia, ou outro tipo de educação, dentro da sala de aula, ou fora da sala de aula, como um sistema educacional, né? Então nós vamos ver lá no final da disciplina, já no segundo encontro, a gente vai ver também tendências filosóficas dentro da educação, mas antes nós precisamos ver agora, nesse momento, a filosofia, onde é que ela nasceu, quais são os seus objetivos, como se faz para filosofar, né? Os grandes filósofos da antiguidade, para que eles servem para nós nos dias de hoje. Então nós vamos ver primeiro isso. Depois, no final dessa aula, eu vou passar para vocês um trabalho, né, a respeito do que foi discutido. Na segunda aula, a gente dá sequência à discussão desse próprio trabalho e finaliza na segunda aula, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que poderia se fazer é: para que serve filosofia? Algumas pessoas, ao desconhecer a filosofia, dizem: a filosofia não serve para nada, porque ela não leva a lugar algum, porque ela só questiona. É exatamente onde está aí o motor da filosofia. Porque o ato de questionar é filosófico, é genuinamente filosófico. Então, a sociedade ela se move através do questionamento daquilo que se tem como verdade, né? Então, existe uma verdade, ninguém questiona, o mundo parou ali. Quando se questiona a verdade, o mundo começa a andar novamente. Então, quem faz o mundo andar é o ato que o ser humano descobriu de filosofar, de duvidar daquilo como verdade. Então, a filosofia, ela é, sem dúvida alguma, o grande motor da humanidade. Porque a ciência é duvidar de si mesmo, e a ciência vai aumentando a sua capacidade de duvidar de si mesmo e vai produzindo cada vez mais conhecimento. Em todo lugar tem que ter filosofia. Na sua vida. Então, a filosofia serve para você casar, arrumar amigos, arrumar um emprego, arrumar uma profissão. Serve dentro da tua profissão, melhorar. Então, a filosofia ela serve em qualquer ramo de atividade. Na parte profissional e pessoal de todo mundo. Então, o mundo serve esse ato de filosofar, né? Então, é para isso que nós estamos estudando essa disciplina hoje, para entender no que a educação que está dentro desse mundo se beneficia da filosofia. Para entendermos o mundo no qual vivemos, é para isso que serve a filosofia, para que eu compreenda o mundo no qual eu vivo, para buscarmos incessantemente o conhecimento. Então a filosofia ela é a busca incessante do conhecimento. Por quê? Porque ela não se acomoda em nenhum conhecimento. A filosofia sempre está em busca de novo, do novo, de algo novo. Então é isso que faz a filosofia existir, né? Então ela existiu antes da ciência, dentro de qualquer ciência, né? Porque ela é essa busca incessante para descobrirmos a chave da liberdade física e ou intelectual, né? Então o homem, ao filosofar, o homem acabou com a escravidão. Claro que o homem criou a escravidão humana, foi filosofando também. Foi discutindo até que ponto o homem poderia servir a outro
né? Mas a filosofia libertou o homem fisicamente e hoje liberta intelectualmente também, né? Então, para preparar o homem para mudanças necessárias no decorrer de sua vida, né? É para isso a filosofia, ela nos prepara para a mudança, porque eu filosofando, eu sei que o mundo mudou e eu preciso me adequar a essas mudanças, eu preciso me preparar para essas mudanças. E além disso, promover as mudanças na sociedade, né? Então ela serve para eu me preparar para as mudanças e ela serve para eu promover essas mudanças exatamente através do ato de filosofar. Então o que ficou até agora, para que a gente entenda, é que a filosofia, ela é genuinamente questionadora da verdade. Então, se existe uma verdade, a filosofia vai questionar, e ao fazer isso, ela faz a engrenagem do mundo andar. Então, eu estou falando do geral, por enquanto, depois nós vamos entrar para a educação. Mas o mundo se beneficia exatamente aí, né? Então, nós estamos vivendo aqui um momento que ninguém sabe onde é que nós vamos parar, né? É a primeira vez que acontece isso no mundo pós-moderno, no mundo que nós conhecemos, que essa geração conhece. Então, no mundo globalizado, é a primeira vez que isso acontece, o mundo inteiro parado, aquela coisa toda. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas certamente o que vai acontecer é fruto de perguntas que estão sem respostas hoje. É fruto de questionamentos, é fruto de atos filosóficos que nós estamos fazendo hoje, que vai brotar esse amanhã, ok? Então, é para isso que serve a filosofia, tá bom? É para preparar o mundo para a mudança através dessa busca constante de conhecimento, né? Além do todo, a filosofia também se preocupa com as partes, né? Então, por isso que nós temos a filosofia da educação, filosofia voltada para o mundo dos negócios, filosofia voltada para a biologia. Então, é por isso que nós temos a filosofia e suas partes, né? Então, muito importante a gente observar que a filosofia, ela busca um novo olhar sobre o mundo. Ela busca ver o mundo diferente do que ele é hoje, para que esse mundo chegue até aquele momento que ela está vendo. Então, a filosofia busca olhar de outro modo o mesmo tema. Eu sempre digo que é o chamado ponto de vista, né? Então, cada um olhando para um lugar, para um tema, tem um ponto de vista, que é a vista olhada de um ponto. Por isso que nós chamamos ponto de vista. Então, a filosofia busca olhar de outro modo, de outro ponto. Está todo mundo olhando de um ponto, um só ponto para aquele problema. A filosofia tenta olhar de outra maneira, tenta ver outra coisa naquele mesmo lugar onde está todo mundo. Né? Então, a filosofia é reaprender a ver o mundo, né? Então, nós temos que reaprender a ver aquele mundo que nós vemos. A gente vai ver daqui a pouco vários autores que falam sobre isso. O nosso trabalho, no final dessa aula, vai ser sobre isso também, essa reaprendizagem de ver o mundo, né? Esse mundo, ele é mostrado para nós com intenções de ser mostrado esse mundo. Nós precisamos filosofar a respeito dele, né? O ato de filosofar desenvolve a arte de observar as partes sem descontextualizá-las. Então, daqui a pouco aprender como filosofar segundo Emerson Saviani, mas só para vocês entenderem a priori, é que quando eu filosofo, eu não deixo de levar em consideração as coisas que cercam aquele objeto. É basicamente assim. Vai lá, você discutiu há 20 anos com a pessoa, e você, naquele momento ali que você discutiu com aquela pessoa, você disse um monte de coisa para ela, né? Mas é aquelas coisas que você disse há 20 anos, elas são fruto daquele momento ali. Você hoje pode não mais dizer aquilo que você disse para aquela pessoa. E tem gente que diz assim: ah, mas eu não esqueço em nenhum momento aquilo que aquela pessoa eu guardo comigo, não sei o quê. E essa pessoa, ao fazer isso, ela está descontextualizando o que você falou para ela
que você nem concorda mais com aquilo que você disse, mas essa pessoa ainda carrega aquilo como se fosse um troféu para a sua vida. E quando eu filosofo, eu tenho que voltar àquele momento. Se eu quiser um dia filosofar sobre isso que eu disse ou que me disseram, eu tenho que voltar àquele momento. Vem cá, mas o que estava acontecendo naquele momento? Como era que estava o nosso relacionamento? Eu gostava ainda, ele não gostava. O que estava acontecendo ali para serem ditas aquelas coisas? Então, aí é filosofar. É tentar entender aquele problema no seu contexto. Não, porque se você descontextualiza algo, aí acabou. Então, é basicamente o que a imprensa faz, o que algumas pessoas de rede social faz. Eles descontextualizam, por exemplo, a pessoa fala uma coisa, você pega aquela fala, descontextualiza dali e põe aquela fala solta. Pronto, aquela pessoa vira um monstro, porque quem ouve acha que ele está falando naquele exato momento com aquelas situações ali. Então, o homem, ele é fruto das suas circunstâncias. E ele tem que ser analisado fruto daquele momento. Então, nós temos, na busca incessante da verdade, a filosofia supera preconceitos e falsas conclusões da realidade, né? Então, essa busca da verdade constante, incessante, faz com que a filosofia nunca caia em preconceito. Porque o preconceito é exatamente isso. Quando eu não quero entender o problema, eu tenho um preconceito com ele. Quando eu não quero me interessar pelo problema, eu tenho um preconceito com ele. Então, a filosofia ela vai sempre mexer naquilo antes de ter uma opinião. Então, o ato de filosofia ele passa por aí também. Bom? Então, o que ficou até agora é que a filosofia serve para questionar a verdade que está posta no mundo, serve para você olhar de outra maneira o mesmo objeto, e aquele objeto sempre é contextualizado, ele nunca é descontextualizado, ou seja, eu sempre respeito o lugar onde ele está, tá bom? Então, a gente vai fazer um breve contato agora com a educação, com a escola, depois a gente volta novamente para a filosofia geral. Mas filosofia na escola, para que ela serve? Então, sim, tem um projeto no Brasil que já dura 15 anos, que é filosofia com as crianças. Algumas escolas seguem esse projeto no Brasil, principalmente do Paraná. Então eles aplicam a filosofia desde pequeno, as crianças aprendem a filosofar, né? Não só perguntar, mas filosofar. Aproveitando aquele momento da criança de que ela pergunta tudo, você ensina a filosofar, né? Então, isso tem que ser com cuidado, com orientação e tudo. Então, para a filosofia entrar na escola, ela tem alguns motivos, né? Tem que ter algumas funções. Então, os sentidos da filosofia na escola podem ser múltiplos. Por exemplo, ensinar a criança a pensar. Todo mundo pensa, mas eu tenho que pensar com objetividade. Pensar querendo questionar um determinado ponto onde não há questionamento, por exemplo, né? Então, transmitir valores. Por que transmitir valores, professor? Porque a filosofia, ela nasceu na Grécia. Nós do Ocidente a gente entende isso, que ela nasceu na Grécia Antiga, e é o que serve para nós, e ela nasceu questionando o que é ética, o que é moral, né? Então, o que são todos esses valores humanos? A filosofia questiona. E ao isso, a filosofia põe para nós o que realmente interessa desses valores. É uma tradição de história, de pensamento. É muito importante a gente repassar para as crianças que o mundo é fruto do pensamento. Professor, como assim? Sim, o trabalho ele é resultado do pensamento humano. Então o homem, ao pensar o mundo, ele inventa, ele cria coisas que fazem com que esse mundo se modifique a cada tempo, né? Então a história é a história de pensamento. Então as pessoas, o ser humano, desde que ele criou história, ele cria história pensando, refletindo. Para a cidadania, também muito importante, é que a filosofia serve para mim, né? Então tem basicamente a mesma intenção dos conhecimentos religiosos, né?
que hoje é aplicado na escola não é mais religião, mas são conhecimentos éticos, morais, religiosos, né? A filosofia ela cumpre esse papel também, porque ela questiona como o homem vive em sociedade. Bom, então, agora a gente vai dar uma olhadinha na origem da filosofia. Como eu disse para vocês, esse é o momento da gente olhar a origem da filosofia, os grandes, né? Então, nós conhecemos a sociedade, os ocidentais têm a Grécia como o berço da filosofia, como eu já disse para vocês. Sua etimologia vem de philo, que é amigo, sofia, sabedoria. Revela o amor que o grego tinha pelo conhecimento. Por que amor? Porque o mesmo radical amigo vem de amor. Então, na Grécia Antiga, amigo era aquele que tinha pelo outro amor, amizade. Claro que era um amor filo, né? Então, filósofo era aquele amigo da sabedoria, mas não só amigo, aquele que amava a sabedoria, que andava junto com a sabedoria, né? Então, a etimologia da palavra, ela representa exatamente isso. O desenvolvimento da filosofia na antiguidade é dividido em 2 períodos. Sócrates foi tão importante para a filosofia, Sócrates não escreveu nada. As pessoas dizem, Sócrates escreveu. Não, Sócrates não escreveu nada, porque escrever dava trabalho. Escrevia-se na argila, escrevia-se na rocha, na madeira, então dava muito trabalho. Sócrates entendia, e a Grécia antiga inteira entendia, que existiam 2 tipos de trabalho. Quais são eles? O trabalho mental, intelectual e o trabalho braçal. Quem fazia o trabalho intelectual era a elite. Quem fazia o trabalho braçal era a parte mais pobre, né? Tanto é que escola não foi criada para essa parte do trabalho braçal. Para quê? Ela foi criada para o trabalho intelectual, que eram os ricos, né? Então, que vem de solé, que vem de scholium, que significa ócio, né? Que é lugar de quem não tem o que fazer, ócio. Quem vivia do ócio era a elite, os filhos da elite. Depois isso foi com o tempo mudando, não cabe agora a gente discutir. Mas só para vocês entenderem que Sócrates não escreveu nada, mas ele pensou demais e outras pessoas escreveram por ele, como Platão, que vem daqui a pouco. Então, existia o período pré-socrático e o pós-socrático. Sócrates, ele mudou o jeito antigo de pensar, né? Como que ele fez isso? Como que o Sócrates ele trabalhou isso, né? Nós vamos ver agora 4 imortais da antiguidade. Por que eles são imortais? Porque eles são clássicos. Clássico é aquilo que não morre. Então, uma música clássica, ela não morre. Qual o clássico da música popular brasileira? Eles não morrem. Elas morrem, daqui a pouco você nem lembra mais. Mas o clássico é porque não morre. Então, por que eu estou falando isso? Porque leia os clássicos da pedagogia, procure os clássicos da filosofia, porque eles não morrem e eles influenciaram as gerações, né? Então, nós vamos ver um pré-socrático, que é o Heráclito, né? Viveu antes de Sócrates, defendia na sua filosofia que na vida tudo passa, né? Ele falou que tudo flui, a mudança sempre vem colocando em permanente dúvida ou incerteza o aqui e agora. Então, o Heráclito foi um pensador que disse o seguinte: o que há de mais certo no mundo é a incerteza. O que há de mais seguro que pode acontecer no mundo é o incerto. Eu não tenho certeza de nada. Ao fazer isso, professor, o Heráclito fez o quê? Ele não fez nada, ele acabou com todo mundo. Não. Ao fazer isso, então ele disse, só existe uma certeza, a mudança aparecerá sempre, mesmo que não seja percebida por todos. Por quê? Porque o Heráclito diz, olha, que a função básica da filosofia era buscar a mudança, era questionar o que está posto. E ele dizia, e a filosofia faz isso não porque a filosofia vai trazer a mão, é porque a filosofia entende, e ele entendia na época, que o mundo sempre vai mudar. Se o mundo sempre vai mudar, a filosofia precisa estar à frente dessa mudança, através do questionamento. Então, com essa ideia da incerteza do Heráclito, é que alguns pensadores de educação pensam a educação de hoje, né? Então, Edgar Morin, os 7 saberes necessários para a educação do futuro, do Edgar Morin, ele fala sobre o mundo das ilusões e a incerteza também. Bom, depois vocês deem uma olhadinha lá
é um livro barato, pequeno, um livro bom de ler, que são os 7 saberes necessários para a educação do futuro, do Edgar Morin. Então, esse é o pensamento do Heráclito antes de Sócrates, né? Então, o que nós devemos entender é exatamente isso, que no mundo tudo passa. Eu até brinco assim, quando eu vou dar palestras relacionadas à motivação e tudo mais, eu cito o Heráclito. Ele diz, sua vida está um inferno, tenha paciência que tudo muda, tudo passa. Se está tudo bem, um mar de rosa, tenha cuidado, tudo passa, tudo flui, vai mudar, né? Então eu cito o Heráclito nessas palestras. Então, o Sócrates é o mais importante, não foi o que produziu mais, como eu falei, mas é o mais importante, porque através dele vários outros produziram, né? Até questionando o Sócrates, eles produziram conhecimento. Sem humildade o homem cega para novos conhecimentos. Então, o Sócrates dizia que a humildade é o último degrau da sabedoria. Se você acha que é sábio e é arrogante, você só acha que é sábio. Você não é sábio. Porque, segundo Sócrates, o último degrau da sapiência, da sabedoria de alguém que é sábio era a humildade. Por quê? Porque ele diz que só a humildade é que te faz enxergar o conhecimento em qualquer lugar. Por exemplo, você pega um mototáxi, aí você olha assim, você está fazendo graduação, está terminando graduação e tudo, já fez outro curso, aí você olha assim para o mototáxi, aí você pensa, aí ele quer puxar a conversa contigo, assim, o que esse cara tem para me ensinar, meu Deus, ele não tem nem ensino médio, você pensa, né, tolo. Só que ele pode te ensinar uma coisa importantíssima para a tua vida profissional, pessoal, porque nele conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de vida. Ele pode não ter estudado, e alguns mototáxis até estudaram, mas ele pode não ter estudado, mas ele tem conhecimento de vida, por exemplo, que pode te ajudar no teu profissional pessoal. Então, o sábio, ele está alerta, ele está atento a qualquer momento da sua vida para aprender, através da humildade. E ele criou o método maiêutica, que significa dar luz ao conhecimento. Ele homenageou a mãe dele, então é dar luz ao conhecimento, que segundo ele, para o novo conhecimento entrar, você tem que desconstruir, reconstruir o conhecimento. É basicamente assim, tem coisas que você acredita desde criança, que aquilo é verdade, e de repente alguém chega para ti e diz que aquilo é mentira, e que existe outra verdade no lugar daquilo. Você pira. Você precisa desconstruir aquilo que você acreditava para construir. O conhecimento de si mesmo é preponderante para conhecer os outros. Então Sócrates dizia, se todo mundo é ser humano, conhecer a si mesmo é de fundamental importância para conhecer o outro. Então a busca de autoconhecimento serve para que eu conheça o outro que está do meu lado. Tem o pós-socrático, que é o Platão e o Aristóteles. A gente vai falar do Platão aqui rapidinho. O mundo sensitivo, o Platão dividiu o mundo em dois, o mundo ideal e o mundo real, né? Então, porque ele disse, o mundo ideal é um mundo abstrato, de encontro do belo, da justiça, da verdade, alcançado pelo quê? Pela dialética, pela reflexão através do mundo real. Lugar onde só é possível perceber as sombras do mundo ideal. Nosso trabalho vai ser sobre o mito da caverna do Platão, tá bom? Já vou adiantar para vocês que vai ser sobre isso. Porque o Platão conta a teoria do Platão inteira através do mito da caverna, que ele diz que dois mundos. Então é basicamente, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, mas só para vocês entenderem que mundo é esse do Platão. É o mundo que existe, aquilo que você vê como verdade é apenas uma sombra. E se eu quiser chegar na verdade, eu tenho que dialogar com aquilo, processo de dialética, conversar com aquilo, refletir sobre aquilo. Bom? Então, essa figura ela exemplifica bem isso, viu? O mito da caverna um povo foi vivendo na caverna durante várias gerações, até que uma geração não via mais luz, só via sombra na caverna. Até que um grupo de 3 garotos fugiram da caverna, encontraram a luz, voltaram para contar essa história e eles foram aprisionados e foram tratados como loucos. Ninguém podia chegar
perto deles estavam mentindo. Eles tinham enlouquecido porque eles saíram por dentro da caverna. E na verdade eles tinham encontrado fora da caverna. Então a luz nesse caso significa o conhecimento, né? E a sombra significa esse mundo que a gente vê, né? E que eu só vou chegar ao conhecimento através da reflexão, que é essa saída da caverna. Esses 3 rapazes saíram da caverna e refletiram. Então eles refletiram porque saíram da caverna. Então essa caverna do Platão é só uma alegoria, mas ele está falando de nós, da nossa cabeça, da nossa caverna, ok? Então essa também ilustra bem para vocês, né? Então pensar diferente é perigoso, porque você pode ser tratado como um louco, porque você pensa diferente, né? Então o trabalho que eu vou fazer com vocês, daqui a pouco eu vou ser melhor, mas é exatamente isso, é vocês olharem esse mundo da caverna. Então quando todos pensam iguais, aquele que pensa diferente saiu da caverna, né? E ao retornar para a caverna, o que acontece com ele? Geralmente tratado como um louco ou coisa pior. Aí depois a gente tem Aristóteles. Vou falar rapidinho sobre Aristóteles. Por que eu vou falar rápido? Porque o Aristóteles veio depois do Platão e ele construiu, foi o que fez mais, mas ele construiu basicamente no conceito de Platão e Sócrates. Então ele trabalhou o conhecimento filosófico e o conhecimento técnico. O que é isso? Segundo Aristóteles, desculpa, existe o conhecimento filosófico, que é aquele que eu faço conscientemente. Existe o conhecimento técnico, que é aquele que eu reproduzo. E eu só posso sair do conhecimento técnico para o filosófico refletindo sobre o técnico. Tá bom? Então, para hoje, cabe demais o trabalhador que não sabe, por exemplo, todo o processo de construção do seu trabalho. Então, numa montadora, por exemplo, o trabalhador que trabalha com pneu, ele só sabe aquela parte ali, ele não sabe do todo. Então o Aristóteles, claro que ele não estava falando disso, mas ele estava falando da época em que eu, sabendo de algo técnico, era diferente de eu saber de algo filosófico, porque filosófico era fruto da minha reflexão. Aí eu poderia adiantar e saber até mais daquilo. E ele fala também sobre a educação ter as raízes amargas e os frutos doces, né? Ele fala sobre isso, de que a educação é algo ruim quando você está aprendendo, mas tem frutos doces, né? Serve pra gente. Então, aí a pergunta que eu faço, mas o que eu tenho de fazer para filosofar, né? Então, o que fazer para filosofar? O Demerval Saviani, brasileiro, ele trabalhou o método do ato de filosofar, né? Que eu poderia falar para vocês rapidinho aqui, de maneira mais sucinta. Ele trabalhou radicalidade, rigor e contextualidade. Então, basicamente, o que é isso? É diante de um problema, né? Quando você encontrar um problema ou um tema, algo que precisa ser questionado, o que você faz? Você filosofa sobre ele. De que maneira, professor? Indo à raiz daquele problema. Sabendo quando aquele problema nasceu, ou mesmo que você não descubra quando ele nas suas raízes, né? Então, o que estava acontecendo naquele momento em que ele nasceu, de maneira rigorosa, ou seja, seguir um método para fazer aquilo, através de perguntas que levem você até a raiz daquele problema, e de maneira contextualizada. Onde aquilo está acontecendo? É aqui no Piauí? É no Brasil? É em Teresina? Onde aquilo está acontecendo? É no interior do estado? Então eu vou refletir de maneira radical, que é aí a raiz do problema. Prosa, que é eu não deixar que outras vontades interfiram naquilo, através de um método adequado, perguntas, e de maneira contextualizada, que eu levando em consideração onde que eu estou fazendo aquilo. Tá bom? Então, esse é o método do Saviani, que basicamente é você fazer perguntas que cerquem o objeto em questão. E aí eu coloquei aqui duas situações, verdades da profissão de professor, de um texto do Paulo Freire. O Paulo Freire trata de um problema, dos problemas do professor, né? Ele trata aqui. E eu quero que vocês
Aí em casa, faço o maior número de perguntas, eu não quero respostas, eu quero que vocês façam o maior número de perguntas para esse texto. Eu não quero que as respostas, elas existam nesse texto, não. Eu quero que vocês façam perguntas para essa temática aqui, que está no texto. Vou ser mais claro ainda. Tem o texto, se eu quisesse analisar o texto, se eu quisesse interpretar o texto, fosse um concurso, se eu quisesse interpretar o texto, eu ia fazer perguntas de interpretação. Mas eu não quero que vocês interpretem o texto, eu quero que vocês façam perguntas filosóficas. Ou seja, perguntas que pode não existir a resposta aí, mas essas perguntas vão mover esse problema, vão alterar esse problema, vão ajudar esse problema a mudar, ou solucionar, ou esse problema, é que vocês questionem o problema e não o texto, tá bom? Eu fui claro, né? Bastava falar isso, que tava bom. Então, ó, tem outro texto que é Asas e Gaiolas, do Rubem Alves, muito bom. Esse artigo virou livro do Rubem Alves, mas esse é um pedaço. Eu quero que vocês façam o maior número de perguntas para... Professor, quantas perguntas para cada tema? Não sei. Infinito. O maior número de perguntas que você conseguir fazer e mande para o meu e-mail. Tá bom? Meu e-mail vai estar no finalzinho, eu coloco para vocês. Acho que lá no início, lá no primeiro slide, tem um e-mail lá. Então vocês façam essas perguntas. Ok? E aí, olha, a gente poderia imaginar agora para que serve a importância da filosofia. A função do filósofo reside em desvelar o que está escondido, encoberto. Então, tem um monte de coisa, tem várias coisas na sociedade que encobrem a verdade, né? A função da filosofia é descobrir isso, o que está encoberto. Quem encobre, professor? Através da convencional, faz-se apenas o que se convencionou a fazer sempre, né? Então você, os teus pais têm uma prática, teus avós tinham, teu bisavó tinha, e aquele é convenção, e aí vai, né? Geração em geração e por aí vai. Então, o que se convencionou a fazer, pronto. Se você continua fazendo assim, aquilo vai continuar para o resto da vida. Costume, que é tradicionalmente, sem questionar, seguimos várias práticas que impedem a revelação dos porquês, né? Então, quanto mais a tradição reside, menos a filosofia evolui. Porque a filosofia evolui no questionamento da tradição. Por que eu vou fazer isso? Vou acender vela. Para que acender vela? Ah, professor, mas vai iluminar o outro mundo. Mas será que sempre foi assim? Dê uma olhadinha lá na história da vela na Europa, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, não foi bem assim não, né? Então, o poder existe, os poderosos, seja ele econômico ou político, eles escondem, né, a verdade, ou escondem aquilo que lhe convém, né? Tanto o econômico como o político desviam a atenção para o menos importante, né? Então, o coronavírus é muito importante, temos que ficar em casa, tal, aquela coisa toda. É uma gripe que nós não conhecemos ainda, é uma gripe, só que está tendo consequências inesperadas, mas vai se tornar uma gripe no futuro, isso é fato. Acontece que existem sim grupos econômicos e políticos se beneficiando dessa calamidade toda. Podem ter certeza do que eu estou dizendo. Bom, professor, a teoria da conspiração. Não é a teoria da conspiração. Mas que existem sim pessoas se beneficiando de tudo isso. Pode ter certeza. Depois é que nós vamos ficar sabendo o quanto foi feito para resolver o problema e o quanto foi feito para piorar o problema. Infelizmente, é assim, né? Então, a filosofia faz com que eu questione isso, né? Será de que maneira isso está acontecendo? Como que os outros países trabalharam esse problema e resolveram? Ou não resolveram? E aí o mito da caverna do Platão, né? Então eu vou colocar para vocês características da caverna,
tá bom? Que vocês vão encontrar lá. Então, o trabalho basicamente como é? O trabalho, vocês vão na internet, busquem a história do mito da caverna, leiam direitinho, tudo bacana. Vocês vão encontrar isso. A característica da caverna, ela é escura, populosa, distante, é uma prisão. Característica de percepção, eu só vejo sombras, vozes, ecos. Característica de quem saiu, coragem, curiosidade, loucura, entre aspas. Então, essas são as características que vocês vão encontrar no mito da caverna. Mas eu quero que vocês vão na internet, leiam o mito inteiro. Tem vídeo do mito da caverna, dê uma olhadinha em tudo, se inteirem disso e depois vocês vão responder essas questões aqui, ó. Na sua opinião, o que a caverna simboliza? Nos dias de hoje, o que poderíamos chamar de caverna? Na sua opinião, o que a luz do sol simboliza? Nos dias de hoje, o que poderíamos chamar de luz do sol? As informações que recebemos pela televisão ou pela internet são plenamente confiáveis? Será que elas não podem nos deixar mais alienados? De que forma nós podemos nos libertar da caverna da alienação? E se você fosse prisioneiro da caverna, conseguisse se libertar, o que você faria? E se você fosse aqueles que estavam lá dentro, o que você faria? Vendo hoje o mito da caverna. Então, o que eu quero trabalhar com vocês? Por que eu quero trabalhar isso com vocês? Porque a minha intenção é que, claro, a próxima aula eu vou partir desse ponto, mas a minha intenção é que vocês entendam que, segundo Platão, a filosofia é para desvendar essa escuridão pela qual nós passamos de conhecimento. Então, quando a gente desvenda isso, eu filosofo, né? Então, vocês façam esse trabalho, respondam essas questões, mandem para o meu e-mail e daqui uma semana ou duas, quando a faculdade assim me acionar, eu faço a segunda aula, né? E a faculdade manda para vocês também. Na segunda aula vai junto também com a avaliação, ok? Então, era só isso. Muito obrigado. E qualquer dúvida, mande para mim no WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp, ou mande no e-mail. Esse trabalho vocês mandarem no e-mail. Qual o prazo, professor, desse trabalho? Uma semana depois que vocês receberem o vídeo no grupo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.